Então, vamos lá para mais uma apresentação de trabalho, o último desse período. Vamos para o 7º período agora, gente. Esse trabalho foi feito, esse portfólio reflexivo, né? Ele foi feito pelos alunos da Faculdade Multivix de Cariacica, os alunos do 6º período do curso de bacharelado em Direito. Esse trabalho ele tem o objetivo de obter nota na disciplina de prática de extensão interdisciplinar. Esse projeto é um projeto onde a gente recebe alguns temas, né, de acordo com algumas matérias, e de acordo com esse tema, a gente escolhe a matéria na qual a gente vai intervir na prática e levar o aprendizado que a gente obteve dessa matéria na faculdade para a prática, para o nosso dia a dia. Por isso que o nome é Prática de Extensão Interdisciplinar. O tema central de intervenção que foi proposto para nós foi os direitos humanos fundamentais no século XXI. A produção de material socioeducativo em direitos humanos fundamentais em contextos sociais periféricos. No início do período, foi feita uma palestra com o Dr. Carlos Bermudes, e um profissional na área de produção de materiais socioeducativos, que foi o Tiago. O professor Dr. Carlos, ele promoveu essa palestra para nos dar uma direção para onde a gente deveria levar esse projeto, né, de produção de materiais socioeducativos relacionados aos direitos humanos. Nessa palestra também foi aberto para nós que pudéssemos falar e até tirar algumas dúvidas, né, com respeito ao trabalho. E na temática específica dessa metodologia de intervenção, o nosso grupo escolheu a disciplina de ética, cidadania e relações étnico-culturais, raciais e de gênero. E aí, diante dessa escolha do nosso grupo, nós procuramos intervir especialmente nas relações étnico-culturais e raciais, né? Porque a matéria em si ela é muito ampla, então a gente pegou um campo específico no qual a gente deveria intervir no nosso próprio município, que é o município de Cariacica, que todos os integrantes do grupo moram nesse município, e nos foi proposto no plano de ensino também que nós intervíssemos nesse município. E aí nós decidimos, então, intervir por meio das escolas. Mas como que a gente iria intervir nas escolas em meio a uma pandemia? Porque, a princípio, o nosso grupo teve a ideia de intervir nas escolas porque é aonde começa todo o ensino, toda a formação do ser humano começa na escola, né? É o ambiente principal, o âmbito principal onde é formado, onde o ser humano ele é construído e onde ele entende o que ele pode, o que ele não pode, o que ele deve e o que ele não deve. E aí, em meio a uma pandemia, a gente não poderia fazer palestra, a gente não poderia ir até as crianças, até os jovens e adolescentes, a gente não poderia ir até eles, por conta do momento em que nós estamos vivendo. Então, o nosso grupo, conversando entre si, decidimos de fazer uma cartilha essa na qual a gente abordaria temas essenciais sobre os direitos humanos fundamentais, concernentes a diversas culturas, etnias, raças, e nessa cartilha seria o nosso modo de intervenção, a nossa metodologia de intervenção na prática. Porque hoje a gente pôde perceber que no município de Cariacica, a maior dificuldade que temos é o preconceito entre as crianças, os jovens, os adultos, os negros, os pobres ou os de cultura diferente, né? É uma grande dificuldade da nossa comunidade, do nosso município, esse tipo de pessoa e até mesmo pessoas de classes diferentes se inserirem na nossa comunidade, seja na escola, seja no trabalho, seja em relações sociais, existe essa dificuldade. E aí a nossa maior dúvida foi encontrar uma forma significativa, né? E aí, por isso, também foi sugerido pelo nosso professor, o Dr. Carlos Bermudes, que nós, então, entrássemos em contato com a Secretaria de Educação do Estado. Entramos em contato com a Secretaria de Educação do Estado para que pudéssemos enviar essa cartilha para eles, né? Que chegasse até eles esse nosso projeto.
E então a gente conseguiu um e-mail, a gente ligou para lá e conseguiu um e-mail da SEDU, no qual enviamos a nossa cartilha já pronta. E aí, além disso também, na nossa cartilha, a gente queria colocar algo que ficasse bem divertido. Divertido tanto para as crianças, né, chamasse a atenção das crianças, como também chamasse a atenção de outras pessoas, tipo assim, nossa, que legal, isso daqui é diferente de tudo que a gente viu. Porque é o primeiro momento que as pessoas pensam em direitos humanos fundamentais, já pensam assim, lá vem lei. Não quero ler lei, não quero ler Constituição. As pessoas já pensam em algo muito denso, muito complexo, né? Então, a gente queria trazer isso tanto para as crianças, né, de uma forma mais fácil de entender, como para a nossa sociedade, a comunidade que a gente vive, de uma forma mais fácil e mais prática, para que chamasse a atenção deles e que eles pudessem ver. Por isso, a gente escolheu um quadrinho que já está pronto, mas que a gente usou no nosso trabalho para montar a cartilha, que são os quadrinhos desse menininho de cabelo azul, que vem trazendo diversos temas, tanto de pessoas com deficiência, quanto direitos que envolvem cada pessoa, diferente de raça, né? Diferente de posição social, de aparência, de deficiência. E nós escolhemos ela porque esse personagem ele foi criado por um artista brasileiro e ele criou esse menininho dessas histórias em quadrinhos com o objetivo de trabalhar no Jornal de Santa Catarina para que se pudesse ganhar voz. E aí acabou que esse menininho ele entrou nas redes sociais também, né? Não ficou só nos jornais. E aí está a nossa cartilha. A gente escolheu um fundo azul que chamaria mais atenção. Colocamos ali diferentes crianças, né? De diferentes cores, né? Diferentes formas físicas. E o print, nós colocamos o print também da nossa cartilha sendo enviada para a SEDU, a Secretaria de Educação do Estado. Nós enviamos para a Secretaria de Educação do Estado porque foi esse e-mail que nos foi informado. E, de certa forma, foi até melhor do que seria se fosse só para a Secretaria do município, da Secretaria de Educação do município, porque sendo do Estado, a gente pode atingir várias escolas, não só do nosso município. E ao realizarmos esse projeto, algumas pessoas da nossa equipe de trabalho procurou ter contato com algumas crianças e jovens do nosso município. E a gente perguntou se eles teriam algum acesso ou já tiveram algum acesso a esse tipo de material que informasse sobre direitos humanos ou que falasse sobre a acessibilidade a pessoas com deficiência ou que falassem sobre os negros, falassem sobre os pobres e os ricos, a diferença entre classe social. E a resposta foi muito pior do que a gente esperava, né? Não foi como a gente esperava, porque a maioria das crianças responderam que nunca tiveram acesso a esse tipo de informação, de material, tanto antes da pandemia quanto pós, né? Porque apesar de nós estarmos numa pandemia, as escolas elas continuam produzindo materiais para os alunos. E nem na pandemia, nas aulas na pandemia, tanto antes não tiveram nenhum tipo de acesso a esse tipo de informação. E a gente pode perceber, então, que a nossa comunidade ela ainda é muito carente nesse sentido de conteúdos e que isso precisa ser mais exposto nas escolas e precisa ser mais introduzido, seja nas aulas de artes, nas aulas de história, né? Seja nas aulas de sociologia e filosofia, que já no início, né, do ensino fundamental, as nossas crianças elas já começam a ter essas aulas, e a aula de sociologia ela é de extrema importância para a construção, né, do ser, do adolescente como ser humano. Então, essa foi a conclusão do nosso trabalho, colocamos as referências, e é isso. Esse foi o último trabalho, graças a Deus. E agora, que eu não sei como é que para aqui. Ah...